Processo 4 da pauta. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Joaquim. Senhor presidente, senhores conselheiros, digníssimo procurador, trata-se de tomada de contas ordinária proveniente da convenção de uma representação de natureza interna instaurada com o intuito de apurar possíveis irregularidades na prestação de contas no termo de fomento celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Instituto Usina, OSC, para a realização do Festival de Inverno de Chapada do Guimarães no exercício 2018. A equipe técnica inicialmente só apontou a ocorrência de 5 irregularidades atribuídas ao ex-secretário de Estado de Cultura, senhor Gilberto Canavarros, ao Instituto Usina e ao Grupo Gazeta, relacionadas à ausência de avaliação da capacidade operacional e técnica do Instituto Usina para a realização do objeto da parceria. Achado um suposto direcionamento da contratação em favor do Grupo Gazeta. Subrogação integral do objeto de parceria para o Grupo Gazeta. Contratações de pagamentos superfaturados e antieconômicos dos shows artísticos e dos serviços de apoio. Ausência de comprovação de que os valores atinentes à venda de cotas de publicidade foram convertidos no objeto pactuado. Os responsáveis foram citados e apresentaram defesas com argumentos similares, sobretudo com a tese de que o objeto da parceria não é regido pela Lei Geral de Licitações, de que o referido Festival de Inverno foi integralmente executado, cumprindo com a sua finalidade de fomento à cultura. Após a análise das manifestações defensivas, a equipe técnica manifestou-se pelo saneamento da irregularidade atinente à suposta venda de cotas de publicidade, uma vez que as informações coletadas para embasar os possíveis danos não restaram configuradas. No entanto, concluiu pela irregularidade da tomada de contas face à manutenção das demais impropriedades com determinações de condenação do ex-secretário de Cultura, do diretor do Instituto Usina e da Gazeta Promoções Artísticas Limitada para solidariamente restituírem ao erário a quantia de R$ 784.485, acrescido de multas em razão do apontamento relativo aos pagamentos superfaturados das contratações de shows artísticos e às despesas ilegítimas relacionadas ao serviço de apoio. Além disso, sugeriu declaração de inidoneidade do Instituto Usina e da Gazeta Promoções Artísticas Limitada. Os responsáveis foram notificados para apresentar alegações finais, mas se mantiveram inertes. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 4.864, subscrito pelo procurador Dr. Gustavo Deschamps, opinou pela irregularidade das contas apuradas na tomada de contas com determinações, condenação de restrição horária, multas e discordou da equipe técnica, apenas quanto ao saneamento da irregularidade alusiva à venda de cotas de publicidade sem a conversão dos valores no objeto de parceria, pois entende que, embora não tenha sido comprovado o quantitativo do dano, a inconsistência ocorreu com a venda de cotas de publicidade sem a presença de uma cláusula permissiva do termo de fomento. Essa é a síntese do relatório, presidente. Em discussão. Encerra a discussão. Em votação. Resumo do voto, senhor presidente. Inicialmente, esclareço que o Instituto Usina, Organização de Sociedade Civil, apresentou requerimento perante a antiga Secretaria de Cultura para a realização do 33º Festival de Inverno do município de Chapada dos Guimarães, oportunidade que a pasta estadual celebrou o termo de fomento com o Instituto, pois verificou a viabilidade da parceria e a capacidade do proponente para a execução do evento. Ocorre que o Instituto Usina contratou o Grupo Gazeta para a realização do festival, repassando integralmente os recursos recebidos da administração pública e transferindo a responsabilidade até pela organização, acompanhamento e coordenação do evento, bem como para subcontratar todos os serviços de apoio necessários. Em vista disso, em sintonia com o MP de Contas, confirmo a irregularidade relativa à subrogação integral do objeto da parceria para o Grupo Gazeta,
com a consequente aplicação de multa ao Instituto Usina, pois, embora não existam impedimentos legais para a subrogação do serviço em favor de outra pessoa jurídica e que essa empresa realize terceirizações, compreendo que tal permissão não autoriza a transferência da integralidade das obrigações pactuadas, pois descaracteriza a natureza da parceria e demonstra a incapacidade da OSC para a execução do contrato pactuado. Quanto à sanção de declaração de inidoneidade sugerida pelo Ministério Público, compreendo que não se revela justa e proporcional à irregularidade ocorrida consoante jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Inclusive, essa arrogação do objeto também demonstrou a ocorrência de irregularidade alusiva à falta de aptidão do Instituto Usina para a execução do objeto pactuado, cuja situação deveria ter sido melhor avaliada pelo poder público antes da celebração da parceria, mediante análise minuciosa das experiências pretéritas similares ao objeto do termo de fomento, a exigência de descrição detalhada dos serviços a serem executados no mercado local e dos respectivos valores dos cachês dos artistas nacionais que se apresentariam no evento e do serviço de apoio que não foi realizado. Por esse motivo, em consonância com o Ministério Público de Contas, confirma a irregularidade em questão. Contudo, deixei de aplicar a sanção pecuniária ao ex-secretário, pois restou demonstrado nos autos que a gestão se respaldou em parecer técnico especializado para celebrar o termo, o qual garantiu que a OSC detinha a competência executória para a realização do objeto, não havendo, portanto, má-fé da gestão. Além disso, verificou-se que o parecerista não foi chamado para responder nos autos pelo achado, motivo pelo qual entendo que a expedição de recomendação tornou-se a medida adequada. Quanto aos demais achados nos autos, diferentemente do Ministério Público, não constatei a ocorrência de direcionamento da contratação, visto que, apesar da ocorrência das falhas no procedimento, o Grupo Gazeta foi selecionado mediante procedimentos exigidos nos moldes da legislação e instruções normativas que tratam as parcerias. Além disso, não visualizei indícios ou provas irrefutáveis de condutas convergentes e deliberadas das partes no sentido de lesar o erário em benefício de interesses particulares, violando, assim, preceitos da impessoalidade e economicidade. Quanto às irregularidades que buscam o ressarcimento erário, verifiquei que não houve a confirmação de superfaturamento nas contratações dos shows artísticos, uma vez que a metodologia adotada pela equipe técnica para contabilizar os supostos danos não apresentou informações seguras, pois só foram obtidas respostas de empresários dos valores médios cobrados de 3 atrações que se apresentaram. A doutora Paula Fernandes, o grupo J Quest e a Orquestra de Viola Caipira, não apresentando dados seguros de 2 atrações, Banda Barão Vermelho e a dupla João Bosco e Vinícius. As únicas informações acerca dos valores médios do cachê cobrado pela Banda Barão Vermelho foi obtida mediante comparação de um único show realizado em Brasília e da dupla foi apresentada por meio de uma única notícia jornalística. Diante dessa fragilidade e inconsistência na apuração do dano, entendo que não há possibilidade da condenação ao ressarcimento por meras suposições, tendo em vista que é justificável a ocorrência de variação dos valores dos cachês dos artistas, seja pela época em que o profissional fará a apresentação, seja pela duração do show, o tamanho do evento, os custos logísticos de transporte e o momento da carreira do artista. É evidente que tem momento que o cara vale mais, vale menos. Com relação às demais contratações, verifiquei que as inconsistências encontradas, na verdade, tratam-se do fato de o Grupo Gazeta ter recebido recursos públicos para contratar empresas para a realização de serviços de apoio sem ter efetuado o pagamento integral dos contratados com os recursos recebidos, uma vez que combinou que parte do pagamento seria realizado por meio de permuta, isto é, em troca
de divulgação do nome da empresa em suas mídias sociais. Desse modo, entendo incabível a restrição de tais valores sob o risco de a administração enriquecer indevidamente, já que os referidos gastos tinham por objetivo a realização dos serviços de apoio, os quais foram devidamente entregues. Quanto à sugestão ministerial de restrição ao erário dos supostos valores arrecadados com a venda de cotas de publicidade, patrocínios que não teriam sido revertidos para a consecução do objeto conveniado ou recolhido ao erário, constatei que a própria equipe técnica reconheceu que não obteve dados conclusivos acerca de possíveis danos ao erário. Diante das razões explicitadas, diferentemente do MP de Contas, entendo que, embora existam irregularidades, não visualizei, no presente caso, danos que configurem a despesa como lesiva ao patrimônio público, de modo a justificar a devolução dos valores dispendidos, uma vez que todos os recursos públicos repassados foram utilizados para a execução do festival e a finalidade pretendida no objeto de parceria, que era o fomento da cultura e da economia local, foi atingida. Pelo exposto, não acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares as contas analisadas na tomada de contas ordinária atinente às despesas efetuadas com o termo de fomento, com aplicação de multa ao Instituto Usina e recomendações aos órgãos do Executivo Estadual, transcrita na íntegra do voto, no voto integral, referentes à revisão dos controles dos dispositivos normativos para aprimorar os critérios de seleção de eventuais parceiros, com o intuito de atingir as finalidades públicas com maior eficiência e resguardar o erário. E aqui vai, que Vossas Excelências estão vendo, o dispositivo do voto com as recomendações todas aqui citadas. Então, Vossas Excelências estão tendo acesso e quem quiser ter no site do Tribunal de Contas estará disponível. É como voto, presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneçam em silêncio. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Guilherme Maluf. Senhor presidente, eu quero antecipar que meu voto acompanha o voto do relator, mas, sobretudo, eu quero parabenizar o relator pelo voto consistente e objetivo de algo que nem sempre é objetivo, conselheiro. O segmento cultural, ele carece desse entendimento de que, muitas vezes, nós não temos essa objetividade na mensuração de quanto vale um show. É como o senhor disse, muitas vezes, o artista em questão, há um mês, lança uma música e o cachê dele passa de X para 2X. Enfim, e sempre, pelo que eu conheço, pelo acompanho, a maioria dos eventos culturais são realizados por terceiros. Não é o poder público que realiza o terceiro. O poder público ajuda a financiar. Então, o cofinanciamento é algo muito comum. Cofinanciamento da União, do Estado e de empresas privadas, conselheiro. Então, é um cofinanciamento com parceria público-privada, essa que é a verdade. Então, o tribunal, vejo que o senhor tem esse entendimento e nós precisamos também ajudar a qualificar os técnicos dos municípios, porque Mato Grosso tem uma situação um pouquinho diferenciada, que nós temos as nossas festas regulares nos municípios, que, infelizmente, em função da pandemia, não tivemos nos últimos anos, mas, se Deus quiser, vamos voltar a ter, e isso é sempre um problema na prestação de contas dos municípios. Então, quero deixar minha sugestão ao conselheiro Valdir, que traga aí esse contexto para a nossa Escola de Contas, para qualificar esses técnicos culturais em como prestar conta desses eventos, senhor presidente. O conselheiro Antônio Joaquim deu uma aula aí de como avaliar um evento cultural. Eu já vivi como deputado, pude auxiliar muitos eventos, e todo mundo tem pavor de prestar conta de evento cultural. E nós temos hoje uma bagagem que nos permite
avaliar e o contexto e dentro da subjetividade que é qualificada desses eventos, muito bem. Só deixar registrado esse fato. Senhor presidente. Perfeito. Parabéns, conselheiro Guilherme Maluf. Realmente é isso que acontece. Com a palavra, o conselheiro Valdir Jurtez. Obrigado, senhor Agradeço a presidente. manifestação de Vossa Excelência. Eu também quero parabenizar o conselheiro Antônio por esse voto, porque o que acontece não só no Mato Grosso, no Brasil inteiro. A festa da Chapada, vamos chamar assim, o Festival Interno de Inverno da Chapada, sempre foi realizado pelo Grupo Gazeta. Na verdade, foi isso aí. A Corrida de Reis, sempre patrocinada pela TV Centro-América. Essa questão de eventos culturais, vou me reportar numa ocasião quando o Cuiabá, conselheiro Guilherme, contratou uma empresa de samba do Rio de Janeiro para desfilar um tema sobre Cuiabá num carnaval. E, na prestação de contas, faltaram comprovantes de um determinado gasto, no qual fui o relator, não sei se eu pedi voto vistas ou fui o relator originário. Eu concluí que, tendo sido realizado o evento, foi muito mais do que provado, como provado esse está, eu acho que tem coisa que não dá para ser a ferro e fogo. O que a cultura movimenta, conselheiro presidente, é brincadeira. Com meia dúzia de reais, eles conseguem gerar tanta mão de obra, tanto emprego nesses eventos, que pessoas dependem disso. E, naquela ocasião, no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Quando faltaram os documentos, acabei me informando com pessoas que conhecem um pouco dessa questão do carnaval, e tive a informação seguinte: como a mão de obra é muito volátil, as escolas de samba contratam hoje 10, 20, 30, 50 cidadãos para trabalhar, chegam no final de semana, fazem um adiantamento de salário, mas não tem comprovante. Essas pessoas não retornam mais para aquela escola, vão trabalhar numa outra escola, porque muitas vezes são olheiros que vão tentar descobrir o que está ocorrendo dentro das escolas. E trabalham, recebem um valor X e se mandam. O que importa, na minha opinião, é o seguinte: comprovou que foi feito o projeto. Eu acho que a preocupação exacerbada de documentos, essa questão de superfaturamento, o senhor trouxe bem. Um cantor que hoje faz um show por 450, 500 mil, nós temos cantores aí que fazem shows na base de 700 e 800 mil por show. Absurdo? Não, é o valor dele. Um jogador de futebol ganha 3, 4, 5 milhões por mês, enquanto o outro que desempenha a mesma função dele, talvez até com mais eficiência, ganha 1/3, 1/10%. Então, a qualidade ela é de cada um. Não existem parâmetros para dizer o show de A tem que ser igual ao show de B. Ou o show que B fez em Brasília, ou seja, onde, tem que ser o mesmo preço de Cuiabá. Logística diferente, momento diferente, o conselheiro trouxe muito bem isso. Então, são coisas... Temos que respeitar o entendimento, sim, da equipe técnica, porque essa é a visão de fiscal, vamos falar do nosso fiscalizador, é a visão do fiscal. Só que tem esses, por isso que existe julgador, né? Tem essas questões, que têm que ser avaliadas no seu contexto geral, para discernir isso daqui, de um valor que, teoricamente, seria ressarcido, nada será ressarcido. Está errado? Não, isso está certo, porque o evento houve, na verdade. O duro é que alguém que pega um recurso desses e desaparece. Aí sim. E essa questão, conselheiro Guilherme, da capacitação, conselheiro presidente, já antes de estar presidente, eu já tinha, depois que me convidou para ser o supervisor da escola, me deu essa missão de capacitar os produtores culturais. O processo está em fase de licitação, em fase de contratação, mas será feita a capacitação, sim, já ainda dentro, provavelmente ainda dentro desse semestre. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha de manifestar e parabenizar mais uma vez o conselheiro Antônio Joaquim pelo voto. Agradeço a manifestação também do conselheiro Valdir. E o Valdir me obriga a fazer um comentário aqui, porque ele lembrou da Corrida de Reis e, coincidentemente, a sessão anterior, eu votei aqui também um processo que queria penalizar o ex-secretário Kleber, né, e o grupo da TV Globo e da TVCA. Como os dois são adversários, concorrentes, né, então demonstra a nossa inserção de que nós não temos lado aqui, né, o conselheiro Maluf, né? Coincidentemente, Corrida do Reis e o Festival de Chapada. Duas empresas concorrentes e tiveram o mesmo tratamento. Eu fico feliz.
Eu também Coerência. parabenizo o conselheiro Antônio Joaquim pela qualidade do voto e informo ao conselheiro Guilherme Maluf que realmente já tinha repassado essa preocupação para o nosso supervisor da Escola Superior de Contas e vamos fazer uma capacitação realmente sobre a questão de prestar contas, né? E eu até cito uma questão aqui, primeiro já também anunciando a presença do deputado Carlos Brito, nosso assessor da assessoria parlamentar, que faz o nosso trabalho de integração do TCE com a Assembleia Legislativa, que também reside em Santo Antônio, e eu também estou provisoriamente residindo em Santo Antônio de La Vergère, e também relatar um caso, que eu fui relator o ano passado, em 2021, de um evento cultural que foi realizado em Santo Antônio, se não me falha a memória, era sobre a questão do boi lá. Boi, tinha um nome o boi lá. Então, todo mundo... E aí... Tem nome de Santo Antônio que é melhor eu esquecer. Então, eu estou sempre em Santo Antônio, estou vendo sempre aquele povo lá, com boi para cá, boi para lá. Então, o que foi realizado foi. E a pessoa tinha que devolver 150 mil, porque houve problema de prestação de contas, apresentação de nota fiscal, essas questões que antes de levar o processo para a pauta, eu discutindo com o meu assessor, eu disse assim, retira esse processo de pauta que eu vou dar uma verificada. Os funcionários que trabalham comigo lá, todos são lá de Santo Antônio. Então, eu fui perguntar sobre o presidente da associação, né? E perguntei para uma das minhas funcionárias, você conhece assim, essa pessoa assim, assim, assim? Você sabe se foi realizado no aniversário de Santo Antônio esse determinado evento? Ele falou, foi. Essa pessoa, eu falei, essa pessoa é uma pessoa idônea, né? Ela é bem respeitada na cidade. Sim, conselheiro. Inclusive, ele já morreu. Inclusive, ele já morreu. Você já imaginou se eu levo esse processo para a pauta, né? Então, é uma situação gravíssima. Esse, inclusive, foi um fato que me levou a discutir com o conselheiro Valdir Teis sobre a questão da importância do que o conselheiro Guilherme relatou hoje aqui na sessão, né? O grande problema, e não é só a questão com relação a eventos de festa. São os escritores que produzem livros, são os pintores que produzem quadros excepcionais, respeitados no Brasil inteiro, mas eles têm essa dificuldade, né? Por quê? Porque o órgão, que é o responsável, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que tem a obrigação de patrocinar cursos permanentes de prestação de contas, não fazem. Então, eu disse para o conselheiro, uma demanda que eu fiz ao conselheiro Valdir Teis, para que nós façamos isso com a maior brevidade possível. Parabéns a todos aí, é uma observação importantíssima. Processo 11.144, dígito 9, de 2020, relator conselheiro Antônio Joaquim, acordo 239 de 2022, resumo de ementa, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, tomada de contas ordinária, contas regulares, aplicação de multa, recomendações, atual gestão de órgãos do Executivo Estadual Publix.